Speak proso direito igual 90% Teodora, uma princesa bizantina, vendida como troféu de guerra. Que secretos esconde seu trágico destino? Descubre sua história, Lena de intriga y supervivência. Suscríbete y ativa a campana para não perder-te nada. Imagina a opulência de Constantinopla, la capital do Império Bizantino. Tu eres testigo privilegiado de seu esplendor. Palácios de mármore branco, igrejas com cúpulas douradas que brilham ao sol, calles repletas de mercaderes de Oriente y Ocidente, crisol de culturas y riqueza inigualável. La corte imperial, hervidero de intrigas políticas, pero também de refinamento artístico y luxo desbordante. Teodora, a una niña, cresceu em este ambiente de esplendor y poder. Piensa em los banquetes fastuosos, em las mesas repletas de manjares exóticos, los vinos aromáticos, la música celestial que resonava em los salones imperiais. La vida em la corte era espetáculo constante, uma dança entre la pompa y la ceremonia, donde cada detalhe, desde la vestimenta hasta la etiqueta, reflejava o poder y la grandeza do império. La princesa Teodora, rodeada de luxo, desfrutava de uma educação privilegiada, aprendiendo las artes, las letras y las complexidades de la vida cortesana. Pero detrás do brilho y o glamour, existiam las sombras. Las rivalidades entre las famílias nobres, las conspirações palaciegas, la constante ameaça de invasões y rebeliões. Incluso dentro do círculo íntimo de la corte imperial, la vida não estava isenta de peligros. La seguridade y o bem-estar de uma princesa, aunque aparentemente assegurados por la opulência que la rodeava, dependiam de las complexidades de la política imperial y o favor do imperador. Pero volvamos a Teodora. Su nascimento, em meio do esplendor y la decadência de Constantinopla, estuvo envuelto em uma atmosfera de intrigas palaciegas. Imagina o murmúrio constante de secretos, las alianças que se tejiam y se rompiam, las ambições desmedidas de la corte imperial. Ela, uma ninha de olhos oscuros y cabelo negro abaixo, cresceu em esse ambiente complexo, observando, aprendendo, absorvendo las lecciones, tanto explícitas como implícitas, de mundo que la rodeava. Sua educação, aunque privilegiada para sua época, não se limitou às artes liberais próprias de uma princesa. Teodora aprendió a ler, escrever, y a dominar a arte de la retórica, pero também a observar o sutil juego de poder que se desarrolava a seu alrededor. Aprendió a ler entre linhas, a decifrar las miradas y los gestos, a entender o linguagem silencioso de la corte. Esse conhecimento, tão valioso como qualquer livro antigo, la preparou para o futuro, futuro incerto que se avecinava. Não foi uma infância idílica, nem muito menos. Las intrigas cortesanas, los rumores, las rivalidades entre las famílias nobres, todo elo formou parte de sua realidade cotidiana. Apesar de seu status, la amenaza constante de la inestabilidade política y la violência castrava qualquer sensação de seguridade. Ela aprendió a sobreviver, a navegar por las complexidades do poder, a desarrolar uma agudeza mental y uma capacidade de adaptação que la marcariam para sempre. Imagina Teodora, a uma ninha, em el corazón do palácio imperial. Tu vês o brilho de la púrpura y o ouro, pero também cientes o peso de las rivalidades dinásticas. Las famílias que aspiravam ao trono, com suas alianças y traições, tejiam na rede compleja alrededor de sua cuna. Cada sonrisa, cada mirada, podia esconder uma ameaça. La grandeza de Bizâncio era também superstição, cenário onde o poder se disputava com a mesma ferocidade que o amor. Las dinastias, os árboles genealógicos de poder, se entrelaçavam y chocavam. Tu eres testigo silencioso de las negociações secretas, los matrimonios arreglados para consolidar alianças, las conspirações que se urdiam em las sombras. Cada membro de la família imperial, com seus próprios interesses y ambições, era uma pieza clave em este juego mortal. Simple error, movimento em falso, podia custar-lhe la vida ou o exílio. Piensa em los lazos de sangue, tão fuertes como las cadenas. Nos lazos que, a veces, se convertiam em griletes. La família imperial, apesar de sua riqueza y poder,
estava unida por laços que podiam ser tanto fuente de apoio como de destruição. Hermanos que competiam por el favor do imperador, primos que se disputavam o trono, y tios que tramavam em secreto a caída de seus sobrinos. Teodora, pequena e indefensa, era uma pieza em este tablero de ajedrez mortal, prosódige Speak. Speak e prosódireite igual 90%, mas a tranquilidade do tribunal era uma máscara. Você começa a perceber o crescente murmúrio de ameaças externas. Os bárbaros, os povos que se reuniram nas fronteiras do império, tornaram-se cada vez mais ousados. Seus ataques, anteriormente esporádicos, eram agora mais frequentes e devastadores. Os relatórios chegaram a Constantinopla, pintando uma pintura sombria de lhamas e populações saqueadas. O imperador, com um rosto endurecido pela preocupação, reuniu seus diretores para discutir estratégias, mas o sentimento de desamparo era palpável. Os hunos, sob o temível Átila, eram uma ameaça constante no norte. Seus ferozes guerreiros a cavalo, com seus arcos e suas lanças, tornaram-se um pesadelo para as legiões romanas. A leste, os persas, com seu poderoso exército, mantiveram pressão incessante sobre as fronteiras orientais do império, ameaçando desestabilizar o frágil equilíbrio de poder. Você vê as cartas oficiais, os mapas cruzados, o medo latente aos olhos dos generais. A pressão sobre o império foi imensa. Recursos que foram anteriormente destinados à construção e esplendor imperial agora se desviaram em direção à defesa. O exército, embora poderoso, foi excedido pela magnitude das ameaças. Os impostos aumentaram. As pessoas sofreram e o descontentamento cresceu. Você sente a tensão que se acumulou nas ruas de Constantinopla, um presságio dos terríveis eventos que estavam por vir. A paz era uma memória distante, uma miragem em um deserto de guerra. Esse murmúrio se tornou um rugido ensurdecedor. Você viu como as legiões, uma vez se impondo, desmoronaram diante da força bruta dos invasores. A terra estava tremendo sob o peso dos cavalos e o choque de espadas. Constantinopla, a joia do império, a cidade que parecia inexpugnável, era sitiada por toda parte. Você, à distância, apresentou o início do outono, uma demonstração de horror e desespero. As paredes, que durante séculos resistiram a inúmeros cercos, começaram a ceder. Os gritos dos soldados, misturados com os arrependimentos da população, ressoaram no ar. O som da destruição foi ensurdecedor, um martelo atingindo a própria alma do império. A elegante arquitetura da cidade, um símbolo de poder e grandeza, tornou-se cinzas e escombros. Você observou impotente à distância, a imagem da grandeza imperial desaparecendo no caos e na violência. A queda de Constantinopla não foi apenas uma derrota militar, foi o fim de uma época. O colapso de um mundo que você achou inabalável. A tragédia pairava sobre você, não apenas como espectadora, mas como uma ameaça que estava inexoravelmente se aproximando. A poeira estabeleceu o campo de batalha, um manto marrom que cobria a tragédia. Você viu como os soldados inimigos se aproximaram, seus rostos endureceram pela guerra e o desespero invadiu. O exército imperial, seu exército, foi derrotado. A cacofonia de gritos e gemidos saiu lentamente, deixando um silêncio sepulcral que apenas quebrou os arrependimentos dos feridos. Então, você ouviu o líder dos invasores, impondo seu corcel. Seus olhos, frio e calculadoras, eles procuraram você entre o caos. Um calafrio percorreu a coluna, enquanto você sentia o peso da derrota. O fim do seu mundo como você sabia. A captura foi inevitável. A princesa, transformada em um prisioneiro. Eles o arrastaram para longe do horror, entre os corpos dos caídos. O cheiro de sangue e morte o envolveram. O luxo de sua vida palaciana desapareceu. A seda e o ouro foram substituídos pelo tecido áspero de um saco. A cama macia no piso duro. O horror da derrota não foi apenas a perda de uma batalha, mas a perda de sua liberdade, sua dignidade, do seu futuro. Eles arrastaram você, a terra fria sob os joelhos raspados. O cheiro de esboço, o medo e as especiarias atingem você fortemente. Um mercado de escravos, um viveiro de corpos e desespero. Suas roupas, uma vez símbolo da realeza, estavam agora rasgadas e sujas, um testemunho de sua queda. Os olhos dos comerciantes, duros e calculadoras, examinaram você como se você fosse um animal, procurando a melhor oferta para um troféu de guerra. A humilhação era palpável. Todo olhar, toda tosse, todo sopro era uma afronta à sua dignidade. Eles lhe ofereceram como um objeto, um prêmio de guerra, seu corpo e sua alma colocados à venda ao maior lance. O peso da derrota esmagou seu espírito, enquanto a promessa de uma vida de servidão pairava em você como uma espada.
O martelo do leiloeiro ressoou, atingindo o ar com uma crueldade que o congelou nos ossos. Cada oferta foi uma nova ferida em sua alma, cada moeda mais humilhação. Eles o assistiram, valorizaram você. Eles argumentaram como se você fosse um cavalo ou uma ferramenta, e não a princesa que você já foi. A desonra era insuportável, um peso que ameaçava esmagá-lo completamente. Prosódio Speak. Speak Prosódirate igual 90%. Seus olhos encontraram o dele, um enorme bárbaro, com uma cicatriz que cruzava o rosto como um raio. Seu olhar estava frio, calculadora, sem um ápice da compaixão. Ele o arrastou para uma célula escura e úmida. O cheiro de mofo o invadiu. A única empresa era os ratos e o eco de suas próprias batidas. Novo mestre, Atilo, observou você da escuridão, um predador que havia encontrado sua presa. Os dias se tornaram uma monotonia de fome, frio e humilhação. Eles o forçaram a realizar trabalhos extenuantes. O corpo machucou, cada músculo protestou. As poucas palavras que você trocou com Atilo foram ordens grosseiras, pronunciadas com uma voz gutural que congelou seu sangue. Medo se tornou seu único parceiro, uma sombra que nunca o abandonou. As noites ainda estavam piores. A escuridão o envolveu, ampliando cada ruído, cada sussurro. Sonhos, se pudessem ser chamados assim, eram pesadelos onde o desespero se misturava à tristeza. E sempre, no fundo de sua mente, a certeza de que sua vida, sua dignidade foram roubadas. Atilo, seu mestre, era o proprietário absoluto do seu destino, e esse destino parecia escrito na pedra fria da sua prisão. A célula estava fria, molhada e cheirava molhada e medo dos outros. Mas dentro de você, algo foi resistido. Você se lembra das lições de sua mãe, a imperatriz, sobre a força interior, sobre a dignidade de que mesmo as adversidades não podem arrebatar. Você era uma princesa, filha de um império, e embora agora fosse prisioneiro, seu espírito permaneceu indomável. O olhar daquele bárbaro, embora frio, não o quebrou. Todas as noites, antes de dormir, você fechou os olhos e imaginava no palácio, cercado por luxos e cercado por sua família. Você se lembrava do som das ondas, o aroma dos jardins imperiais, o calor do sol em seu rosto. Essas memórias eram seu abrigo, sua força contra a escuridão que o cercava. Eles eram a chama que tinha esperança viva em seu coração. Você sabia que a sobrevivência não dependia apenas da força física, mas também da força mental. Você se recusou a deixar o medo consumi-lo. Você se apegou a esperar, com certeza de que um dia veria seu povo novamente para sua casa. Essa esperança, alimentada pela força do seu espírito, foi seu escudo contra o desespero, sua arma secreta contra a brutalidade do seu cativeiro. O primeiro golpe deixou você respirar. Não foi um golpe forte, mas humilhante. Suas roupas o rasgaram, deixando seu corpo exposto à aparência fria dos bárbaros. Eles o forçaram a trabalhar incansavelmente, sob o sol escaldante ou chuva implacável. Seu corpo, uma vez que um símbolo de realeza, agora era uma ferramenta para o trabalho mais difícil, uma carga adicional na parte de trás de uma cidade conquistada. A fome era uma constante. As rações mínimas de pão duro e água suja eram o seu sustento diário. Sonho, um luxo que você mal poderia permitir, interrompido pelas constantes prostitutas da dor e pelas ameaças dos guardas. Seu corpo enfraqueceu, as feridas foram infectadas e a esperança parecia desaparecer a cada amanhecer. A violência fazia parte da sua vida diária. Blatos, insultos e olhares de desprezo o acompanharam em todos os lugares. Sua dignidade, seu passado, seu nome, tudo foi apagado. Você era apenas um número, uma propriedade, um objeto sem valor além da sua capacidade de trabalhar. A única empresa era o silêncio, quebrado apenas pelo rangido de seus ossos doloridos e pelo eco de seus próprios suspiros. O trabalho era cansativo, uma cadeia sem fim de tarefas humilhantes sob o sol implacável. Um dia, enquanto você reunia lenha na floresta, você ouviu um barulho. Um cavalo, um belo corcel preto, abordado com um piloto imponente. Sua armadura brilhou, embora usada pelo tempo, e seu olhar, embora grave, não o inspirou tanto quanto os bárbaros. Era diferente. O cavaleiro parou à distância, observando você com cuidado. Ele não falou com você imediatamente. Ele só olhou para você, como se tentasse decifrar algo em seu olhar. O silêncio durou, pesado e tenso, até que finalmente, com uma voz séria, mas suave, ele perguntou em um dialeto que, embora com dificuldade, você tenha conseguido entender: você é Teodora, a princesa de Bizâncio? Você assentiu, sentindo um nó na garganta. A surpresa paralisou você,
mas uma centelha de esperança começou a acender por dentro. Quem era esse homem? Um aliado inesperado neste inferno. O cavaleiro, depois de um momento de silêncio, continuou. Eu vim para resgatá-lo. Prepare-se para sair. Suas palavras ressoaram como uma promessa no silêncio da floresta. Prosóide Speak. Speak Prosóide Rate igual 90%. O corcel preto, assustado, mas dócil, permitiu que você se aproximasse de você. Seu cavaleiro, um homem com um olhar profundo e o rosto bronzeado pelo sol, ofereceu ajuda. Ele falou em voz baixa. De uma rede de escravos antigos que planejaram seu voo para o norte, para liberar terras. Era uma conspiração arriscada, um jogo de sombras e sussurros, mas ofereceu a única possibilidade de escapar do seu cativeiro. Eles prometeram refúgio, um lugar onde você poderia curar as feridas, física e emocionalmente. Mas o caminho para a liberdade era perigoso. Cada passo foi uma aposta, toda a sombra, uma ameaça. Você tinha que confiar nesses estranhos, seus planos, na promessa de um futuro melhor, um futuro sem correntes ou humilhação. A conspiração foi um labirinto de reuniões secretas e mensagens codificadas. Cada pessoa que você conheceu era um vínculo vital na cadeia que o levaria à liberdade. Seu coração estava batendo fortemente. Um turbilhão de esperança e medo. A redenção parecia inatingível, mas a possibilidade de um novo começo promoveu a seguir em frente, confiar na promessa de um futuro diferente. Ele falou sobre uma rede de aliados dispostos a ajudá-lo a escapar. Ele descreveu um caminho perigoso, através de florestas escuras e montanhas traiçoeiras, mas uma possibilidade de liberdade. Na noite seguinte, à luz da lua, você saiu da sua prisão, o coração batendo duro no seu peito. O medo era um parceiro constante, mas a esperança, ainda mais poderosa, o levou para frente. Você entra no escuro, guiado pela luz fraca das estrelas e pelo conhecimento que o homem havia lhe dado. Cada galho de galhos, todo sussurro do vento, colocou você em alerta. A possibilidade de ser descoberta era aterrorizante, mas a ideia de uma vida melhor, de liberdade, era mais forte do que qualquer medo. Você teve que superar rios caudalosos e encostas íngremes, apenas com a força de sua vontade como guia. A fome e a sede de você atormentaram você, mas você foi em frente. Você dormiu pouco, sempre alerta, com um ouvido atento a qualquer som suspeito. Você encontrou refúgio nas cavernas e sob a proteção de impor árvores, sempre de olho no horizonte, procurando uma indicação, um sinal de esperança. Todo dia era uma luta pela sobrevivência, mais um passo em direção à liberdade que você ansiava. Um dia, ao amanhecer, você dividiu um pequeno assentamento à distância. Era um sinal, um raio de esperança no meio da escuridão. Muitos perigos ainda estavam esperando por você, mas pela primeira vez em muito tempo, você sentiu que a liberdade estava ao seu alcance. A luta foi árdua, sobrevivência, uma batalha constante, mas você ainda estava de pé, pronto para enfrentar o que seria apresentado a você. A fuga foi cansativa. Dias e noites em turnê mal visíveis. O medo constante de ser descoberto o empurrou para frente. Você dormiu, com o som dos lobos como sua única empresa. A comida era escassa, às vezes apenas selvagem ou raízes que você colecionou com as mãos trêmulas. Cada dane-ser foi uma nova luta pela sobrevivência, uma carreira contra o tempo e o desespero. Você chegou a uma pequena cidade remota, longe das rotas comerciais e do alcance do império. Seus habitantes, camponeses humildes que viviam fora do poder imperial, ofereceram refúgio em troca de ajuda nos campos. O trabalho era duro. Suas mãos estavam cheias de calos, mas pelo menos você tinha um teto na cabeça e comida suficiente para sobreviver. O anonimato foi o seu melhor escudo, sua nova identidade. A vida fora do império era diferente de tudo que você sabia. A opulência e o luxo da corte estavam para trás, substituídos pela simplicidade e austeridade da vida rural. Você aprendeu a tecer, a cultivar a terra, a valorizar a amizade e a solidariedade daqueles que o receberam. Apesar da dureza da existência, você encontrou uma certa paz na quietude da vida simples, uma liberdade que você só podia sonhar. Finalmente, após dias de incerteza, você dividiu uma pequena vila no horizonte. A fumaça que saiu de suas chaminés lhe deu uma centelha de esperança. Você se aproximou com cautela, o coração batendo com você com força no peito. Foi um risco, mas a necessidade de refúgio era maior que o medo. Um homem velho, com um olhar penetrante e um rosto franzido pela época, o viu da entrada de uma humilde cabine. Ao reconhecer o brilho único em seus olhos, seus lábios foram curvos em um sorriso fraco. Era seu tio materno, um homem que pensou que você perdeu para sempre no caos da guerra. Suas palavras, embora poucas,
Era um bálsamo para sua alma ferida. Ele lhe ofereceu abrigo, comida e, o mais importante, a promessa de um novo começo, longe do horror que você viveu. Prosodic Speak. Speak, Prosodic rate igual 90%. A cabine era pequena, mas quente e aconchegante. O cheiro de madeira recém-assada e fumante envolveu você em um abraço reconfortante. Depois de tanta privação, o simples fato de ter um teto na sua cabeça e uma refeição quente no estômago era um imenso luxo. Enquanto você saboreava o caldo quente, ouviu a história do seu tio, a luta dele para sobreviver e sua busca mal-sucedida por você. Aos seus olhos, você viu uma mistura de tristeza e esperança. Tristeza pelas perdas sofreram, esperança para o futuro que foi vislumbrado. Seu tio contou sobre uma pequena cidade costeira, um lugar longe de guerras e conflitos, onde você poderia começar uma nova vida, livre e anônima. Foi a promessa que você precisava ouvir para começar a se curar. O medo ainda o ligou, mas o cheiro de pão recém-assado tranquilizou um pouco. As casas, humildes, mas aconchegantes, ofereceram uma pausa depois de tanto sofrimento. Você observou as pessoas, seus rostos bronzeados pelo sol, suas roupas simples, e você se perguntou se poderia se encaixar neste novo mundo, tão diferente do luxo e esplendor que conheceu no seu passado. Você aprendeu a tecer, cozinhar, executar tarefas que nunca imaginou. Suas mãos, anteriormente adornadas com joias, agora endurecem com o trabalho diário. Foi uma vida difícil, mas também lhe deu uma estranha sensação de paz, uma fuga dos horrores que você testemunhou. O anonimato protegeu, apagando gradualmente sua identidade antiga. Eles o chamaram de Elar agora. Um nome simples, sem pretensões, o que permitiu que você se esconda à vista. Elara, o tecelão, o cozinheiro, a mulher que morava na pequena vila. Você não era mais Teodora, a princesa, a herdeira. Você havia enterrado, pelo menos por um tempo, aquele passado que o perseguiu como sombra. Mas a paz era apenas uma máscara. A memória de sua humilhação, de traição, da perda, se apegou a você com garras de ferro. Você dormiu com a imagem daqueles rostos cruéis registrados em sua mente. E todo amanhecer trouxe a necessidade de justiça. Não foi apenas vingança por si mesmo, foi para todas as mulheres que sofreram o mesmo, por todos aqueles que continuaram sofrendo em silêncio. Você começou a coletar informações, procurando aliados. Você falou com comerciantes, com peregrinos, com qualquer alma que pudesse ter ouvido rumores sobre seu opressor, sobre aqueles que haviam roubado sua vida. Toda a faixa, por menor que fosse um raio de esperança no escuro, mais um passo em direção à verdade que você desejava tanto descobrir. A busca foi árdua, perigosa. Você enfrentou desconfiança, a ameaça constante de ser descoberta. Mas a promessa da justiça, de ser capaz de finalmente encontrar a paz, o promoveu adiante. Cada obstáculo superado, cada inimigo derrotado, aproximou-o de seu objetivo final, vingança, não como um ato de crueldade, mas como um ato de libertação. Seu coração estava batendo fortemente. Você se lembrava de cada rosto, toda a traição. O general que lhe ofereceu como um troféu, seu sorriso cruel gravado em sua memória. Seu olhar, cheio de ganancioso e poder, perseguiu você até em sonhos. Como você poderia confiar nele? A resposta queimou sua garganta, um sabor amargo de ingenuidade e dor. Depois, havia os conselheiros, aqueles homens com suas roupas de seda e suas doces palavras como mel envenenado. Suas promessas vazias, seus sorrisos hipócritas, tornaram-se dagas que o atravessaram repetidamente. Eles, que juram protegê-lo, deram a você o inimigo sem hesitar. Sua traição foi um ferimento aberto que não curou. Mas você não foi vítima desamparada. Humilhação, dor, tornou-se combustível para sua alma. Agora, a cada memória, a sede de justiça cresceu. Você não esqueceria. Você não perdoaria. A cada respiração, você jurou vingar você daqueles que roubaram sua dignidade, sua família, seu futuro. Sua traição seria sua perdição. Mas, o perdão era possível. Você, prisioneiro, observou seus captores. Seus rostos, antes dos símbolos da opressão, agora pareciam turvosos, quase irreais. A hora, implacável, parecia corroer a intensidade do ódio. Você começou a entender que sua crueldade nasceu de seu próprio desespero, de um mundo em guerra que os endureceu. Talvez, em seus corações, também haja espaço para arrependimento. A ideia de perdão, anteriormente inconcebível, começou a tomar forma em sua mente. Não se tratava de esquecer, mas aceitar. Aceite que o passado, embora doloroso, havia contribuído para a forja. Aceite que a humilhação, a perda, fez parte da sua história.
mas não a definiu completamente. Sua identidade, sua força interior, não dependia da opinião de seus inimigos. Prosódio e Speak. Speak, prosódio rate igual 90% a cada amanhecer, a amargura desapareceu um pouco mais. Perdão, a princípio, era apenas um sussurro em seu coração, mas se tornou um eco cada vez mais forte. O caminho para a reconciliação foi longo e complexo, cheio de obstáculos. Mas você começou a viajá-lo, guiado pela promessa de um futuro em que o passado não o definiria. Perdão, primeiro por eles, depois por si mesmo. Você, sobrevivente, aprendeu a tecer uma nova vida entre as ruínas do seu passado. Não foi fácil, mas sua força interior, forjada em adversidades, permitiu que você não apenas sobrevivesse, mas também influenciou o destino daqueles ao seu redor. Sua história, sussurrada da boca a boca, tornou-se um farol de esperança para outras mulheres, um testemunho de resiliência em um mundo brutal. Sua influência se estendeu além do pessoal. Sua sabedoria, adquirida através da experiência, fez de você um conselheiro influente, capaz de mediar disputas e oferecer soluções pragmáticas. Apesar do seu passado, sua voz foi ouvida, seu respeito respeitado, mesmo para aqueles que o oprimiam um dia. Seu legado se tornou uma lenda, uma história contada e lembrada através de gerações. Você, a princesa vendida, tornou-se um símbolo de resistência, um teste vivo que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o espírito humano pode prevalecer. Sua história inspirou outras mulheres a lutar por sua liberdade e dignidade, a desafiar as convenções e forjar seu próprio caminho. Sua nova vida, entre os detritos do Império, mostrou a verdadeira face da guerra. As consequências não apenas o marcaram, mas deixaram uma cicatriz profunda em todo o Bizâncio. A economia, anteriormente florescendo, estava em ruínas. Os mercados, uma vez movimentados, eram agora testemunhos silenciosos de devastação. O comércio, a coluna vertebral do império, estava paralisado, deixando a população atolada na pobreza e na fome. As cidades, uma vez que as joias arquitetônicas, agora apresentaram um panorama sombrio. Edifícios derrubados, ruas desertas e um silêncio sepulcro haviam assumido o que antes era o coração pulsante do império. A infraestrutura, essencial para a vida cotidiana, foi quebrada, dificultando a distribuição de alimentos e recursos. As pessoas lutavam para sobreviver, dia após dia. O exército, enfraquecido pela guerra, não poderia mais garantir a segurança das fronteiras. As invasões bárbaras aconteceram, aproveitando a fragilidade do império. A defesa, uma vez inexpugnável, havia quebrado, deixando as populações expostas a saques e violência. A perda de território e recursos foi significativa, minerando ainda mais a força do império. A perda de vidas humanas foi imensurável. Milhões de pessoas haviam perecido nos campos de batalha ou sucumbiram a doenças e fome, deixando um vácuo demográfico que afetou profundamente a capacidade produtiva do império. A sociedade bizantina, chocada com a guerra, foi forçada a reconstruir sua vida do zero, enfrentando uma realidade sombria e cheia de incerteza. Sua nova realidade, a de uma princesa, se transformou em um troféu de guerra, foi entrelaçada com o declínio de Constantinopla. Você sentiu o peso da história desmoronando ao seu redor, um império milenar agonizando. As paredes, uma vez inexpugnáveis, agora pareciam sussurrar histórias de batalhas perdidas e glórias passadas. O esplendor imperial, aquele brilho que cegou tantos, desapareceu lentamente, deixando para trás um traço de poeira e cinzas. O luxo e a opulência que a vida havia definido na capital bizantina havia desaparecido. As ruas, anteriormente movimentadas e cheias de vida, estavam agora desertas, um reflexo silencioso do declínio inexorável. O comércio, a força vital do império, estava paralisada, deixando para trás um vácuo que parecia em todos os cantos da cidade. A grandeza de Constantinopla era apenas um eco distante, um sussurro ao vento. Você observou como a decadência se estendia como uma doença, consumindo tudo em seu caminho. A influência do império, que antes se estendeu por vastos territórios, foi reduzida a um punhado de cidades dispersas. Poder, orgulho, riqueza, tudo se dissipou como fumaça. Era o fim de uma época, o declínio de um império que domina por séculos. A queda de Constantinopla era um presságio de uma nova ordem mundial, uma mudança de tempo que forçou você a questionar seu próprio destino. Mas o que os historiadores dizem? Sua perspectiva é crucial. Eles escavam entre mitos e lendas, procurando a verdade por trás do seu cativeiro. Alguns sugerem que sua captura foi uma manobra política, um peão em um jogo de xadrez entre os impérios em declínio. Outros apontam para a simples crueldade da guerra,
onde as princesas não estavam imunes ao sofrimento. Prosodic Speak. Speak e Prosodic Rate igual 90%. A verdade provavelmente está em algum ponto intermediário. Não é apenas uma história de uma princesa, é uma história de poder, a queda das civilizações e a brutalidade da conquista. Fontes históricas, muitas vezes tendenciosas de acordo com a perspectiva de Vitor, oferecem peças de um quebra-cabeça complexo que os historiadores tentam reunir. Existem lagoas, contradições e muita coisa que permanece na sombra. Desvendar a verdade sobre o seu destino requer uma análise cuidadosa de todos os detalhes. Cada fragmento de informação, cada referência, cada interpretação deve ser avaliada com ceticismo e rigor acadêmico. Os historiadores trabalham com o que têm, reconstruindo um passado fragmentado para nos oferecer uma imagem, embora imperfeita, do que realmente aconteceu. Mas a história que é contada, a que sobreviveu ao longo dos séculos, é diferente. Fala-se de uma princesa de beleza incomparável, sequestrada por um exército bárbaro, uma empregada e safira de cabelo dourado, símbolo da glória imperial, se transformou em um troféu de guerra. É uma história épica, cheia de drama e romantismo, mas quanto realmente nela? As lendas o pintam como uma figura quase mítica, uma heroína que resistiu à humilhação e ao sofrimento. Histórias de fuga ousadas, alianças secretas e um amor impossível que floresceu no meio da diversidade são tecidos. Mas a realidade, como geralmente é o caso, é mais complexa e menos espetacular. Os historiadores procuram evidências, documentos, restos arqueológicos que podem confirmar ou negar essas narrativas. Você, Theodora, se torna um personagem central neste jogo entre história e lenda. Sua história real, certamente, era muito mais prosaica, mais humana, menos grandiloquente. Talvez a realidade do seu cativeiro tenha sido difícil, até cruel, mas sem o romantismo de que a lenda se tecia ao seu redor. A separação entre ficção e verdade é difícil de estabelecer, mas é crucial entender seu destino. Mas o que realmente sabemos sobre Theodora? A verdade é que as fontes históricas sobre sua vida são escassas e fragmentárias. Não temos uma biografia detalhada, nem um diário pessoal que revele seus pensamentos e sentimentos. O que fazemos são referências indiretas, menções curtas em crônicas e documentos oficiais da época, como os anais dos reinos bárbaros que o mencionam, embora superficialmente. Essas crônicas, frequentemente escritas da perspectiva do vencedor, nos oferecem apenas fragmentos de informação, às vezes contraditórios. Imagine, uma história poderia destacar sua beleza e nobreza, enquanto outra a descreve como um símbolo de poder conquistado. A interpretação desses textos é crucial e depende muito do contexto em que foram escritos. Além das crônicas, existem outros documentos que podem lançar alguma luz sobre a vida de Theodora. Eles podem ser cartas, decretos reais ou até registros fiscais que mencionam seu nome ou sua família. No entanto, a maioria desses documentos foi perdida ao longo dos séculos, vítimas de tempo, guerras ou negligência simples. Portanto, a reconstrução da história da Theodora é um trabalho de detetive, um quebra-cabeça com peças ausentes. Você, como espectador, precisa estar ciente das limitações das fontes e da natureza interpretativa da história. Não é uma história perfeita, nem completa, mas é o que temos, que nos permite abordar, mesmo parcialmente, para a vida dessa princesa esquecida. Mas a escassez de fontes primárias não significa que não possamos reconstruir, pelo menos parcialmente, a história de Theodora. É aqui que as fontes secundárias entram em jogo. Historiadores modernos, analisando fragmentos de crônicas, cartas e outros documentos, ofereceram diferentes interpretações de sua vida. Alguns a veem como uma vítima inocente, presa nas complexidades da política bizantina. Outros, por outro lado, apresentam-o como uma figura mais ativa, capaz de manipular seu destino. Essas perspectivas divergentes nos mostram como a história pode ser interpretada de várias maneiras. A falta de informação direta nos obriga a trabalhar com conjecturas, para preencher as lacunas com deduções com base no contexto histórico e nas interpretações dos especialistas. É fascinante ver como, a partir das mesmas fontes fragmentárias, surgem visões diferentes. Alguns historiadores enfatizam seu papel como uma peça-chave nas negociações políticas, considerando que seu casamento era um ato estratégico e não uma transação simples. Outros, por outro lado, se concentram no sofrimento pessoal de Theodora, destacando a opressão e a perda de sua liberdade. Em suma, a verdade sobre Theodora está provavelmente em algum ponto intermediário, uma complexa mistura de circunstâncias políticas e experiências humanas. Prosodic Speak.
Speak prosodireito igual 90%. Imagine a vida de uma mulher no Império Bizantino daquela época. Embora a sociedade fosse patriarcal, as mulheres da elite tinham um certo grau de influência, especialmente na corte imperial. Eles poderiam participar da vida política através de seus maridos ou parentes do sexo masculino, influenciando decisões e gerenciando questões administrativas. No entanto, para a maioria das mulheres, a vida era muito mais limitada. Eles estavam principalmente confinados à casa, encarregados de criar filhos e gestão doméstica. Sua educação dependia de sua posição social. Mulheres de famílias ricas receberam instruções em artes, música e literatura, enquanto os camponeses tinham uma educação muito mais básica. O casamento foi crucial para a mulher bizantina, determinando seu status social e econômico. Os sindicatos eram frequentemente fixados por conveniência política ou econômica, com pouca ou nenhuma voz para as mulheres na escolha do marido. O divórcio foi possível, mas complexo e estava sujeito às leis e posição social das mulheres. Apesar das restrições, algumas mulheres conseguiram transcender as limitações de seu tempo. Através de sua inteligência, astúcia ou mesmo por acaso, algumas mulheres bizantinas encontraram maneiras de influenciar eventos históricos, deixando sua marca em uma sociedade que, principalmente, as manteve à margem. Mas vamos voltar para Teodora. Imagine sua vida, moldada pelas rígidas normas sociais do Império Bizantino. Embora as mulheres da elite tivessem algum poder, seu papel foi estritamente definido. Seu destino, em grande parte, dependia de sua família e de sua posição social. Teodora, nascida em um ambiente privilegiado, no entanto, mudou-se em um mundo onde alianças políticas e poder militar ditavam o curso de destinos individuais. Pense nas limitações de frente para uma mulher como ela. Sua educação, suas oportunidades, suas expectativas eram limitadas pelas convenções da época. O casamento, muitas vezes, era um acordo estratégico para consolidar alianças políticas ou melhorar a posição social da família. Para Teodora, a vida era uma negociação constante dentro de um sistema patriarcal. A religião também desempenhou um papel fundamental em sua vida. O cristianismo, com sua influência moral e social, permeava todos os aspectos da sociedade bizantina. As mulheres tiveram que aderir a certas normas de comportamento e moralidade, o que limitou ainda mais suas opções. Apesar de tudo, Teodora conseguiu navegar neste mundo complexo, deixando sua própria marca na história. Pense em outras princesas da história, certo? Quantas foram peças em jogos de poder muito maiores que eles. Teodora, com seu destino selado pela guerra, lembra tantas outras mulheres reais que foram usadas como ferramentas políticas, como batatas fritas em um tabuleiro de xadrez onde a vida e a morte decidiram friamente. Sua história cruza a de tantas outras rainhas e princesas que, por sua linhagem, foram forçadas a se casar com homens que mal sabiam, formando alianças estratégicas, com sua felicidade pessoal como um sacrifício necessário pela estabilidade do reino. Um destino comum para muitas mulheres de seu tempo e outras. Lembre-se das princesas reféns, usadas para garantir a paz ou selar tratados, suas vidas nas mãos de inimigos desconhecidos. Teodora, de certa forma, também era uma refém, embora seu cativeiro assumisse a forma de um casamento imposto, um destino que a afastou de sua casa e a forçou a se adaptar a uma cultura nova e desconhecida. Sua história nos lembra que, ao longo da história, as mulheres da realeza nem sempre tiveram controle de suas vidas. Muitas vezes, suas decisões e destino foram determinados pelas ambições dos homens ao seu redor. Teodora, com sua força silenciosa, nos lembra todas as mulheres que, apesar das circunstâncias, encontraram uma maneira de sobreviver e, talvez, até para prosperar. Mas o que é Teodora hoje? Sua história, embora trágica, não foi perdida no tempo. Imagine como sua vida, marcada pela guerra e pela opressão, inspirou artistas e escritores ao longo dos séculos. Sua imagem, apesar da escassez de retratos reais, foi recriada inúmeras vezes em pinturas e esculturas, tornando um símbolo duradouro da força feminina em um mundo brutal. Pense nos romances históricos que usaram sua história como pano de fundo, ou as óperas que imortalizaram seu sofrimento e resistência. Mesmo na poesia, seu nome ressoou como um eco de uma era passada, lembrando-nos as complexidades do poder e da injustiça sofridas pelas mulheres ao longo da história. Sua figura se tornou um arquétipo, um reflexo de mulheres que combatem as adversidades. Prosode, Speak. Speak prosodireito igual 90%. Seu legado transcende a própria história, tornando-se um símbolo para o estudo das mulheres nos tempos medievais,
Uma análise de como as mulheres foram afetadas pela violência e poder. Assim, Teodora se torna uma figura-chave para entender não apenas a história política do Império Bizantino, mas também a experiência feminina em um período histórico complexo e pouco estudado. Você percebe a magnitude de sua influência? Então, como você se lembra de Teodora hoje? Sua história, apesar dos séculos, continua a ressoar. Você não encontrará ótimos monumentos dedicados a ele, não há celebrações em massa. Seu legado é mais sutil, mais silencioso, mas não menos importante. É em livros de história, em pesquisas acadêmicas que buscam desenterrar a verdade sobre sua vida e tempo. É uma peça-chave para entender a complexidade do Império Bizantino em seu período tardio. Pense em romances históricos, em filmes, as peças que, inspiradas em sua vida, a trouxeram de volta à vida. Embora sejam provavelmente interpretações, essas recriações nos permitem conectar com seu sofrimento, com sua força, com sua resiliência. Cada nova interpretação, cada novo trabalho, o mantém vivo em nossa memória coletiva. Sua história serve como um lembrete das injustiças do passado, como a guerra e o poder podem destruir vidas inocentes. É uma história que nos desafia, que nos convida a refletir sobre o papel das mulheres na história, sobre a importância da empatia e da justiça. E embora o nome dela não esteja gravado em pedra em um monumento gigantesco, sua história dura nos corações e mentes daqueles que a conhecem. Mas pense em Teodora. Você. Imagine sua vida, arrancada de sua casa, de sua família, se transformou em um símbolo de derrota, um objeto nas mãos de um conquistador. Que sentimentos isso te evoca? Raiva, tristeza. A guerra não é apenas batalhas e estratégias. É a ruptura de vidas individuais, a perda irreparável de inocência e dignidade. A escravidão, a consequência brutal da guerra, apaga a identidade da pessoa reduzida à mercadoria. Teodora, uma princesa, foi despojada de seu título, de seu direito à autodeterminação, transformou-se em um objeto de poder, um troféu. Pense em humilhação, medo constante, na perda de toda a esperança. Da nossa perspectiva, séculos depois, podemos julgar a moralidade desses atos. Podemos condenar a crueldade da guerra e a desumanidade da escravidão. Mas é importante lembrar que essas ações tiveram consequências reais na vida de pessoas como Teodora. Seu sofrimento, e o de milhões como ela, é um lembrete constante do custo humano dos conflitos. Pense em como a vida pode ser frágil, com que facilidade pode ser tomada por guerra e ambição. A história de Teodora nos lembra que a paz e a justiça não são um direito garantido, mas um objetivo constante que devemos buscar. Sua história é um grito silencioso contra a injustiça, um chamado à empatia e à compreensão das consequências da violência. Em um mundo onde a desigualdade e a opressão continuam a existir, a história de Teodora serve como um lembrete da importância de lutar pela justiça social. Seu sofrimento nos leva a questionar as estruturas de poder que perpetuam a injustiça e nos desafiam a buscar soluções para um futuro mais equitativo. Não podemos permitir que a história seja repetida. Teodora nos ensina a importância da resiliência, a capacidade de superar as adversidades. Apesar da brutalidade que ele sofreu, seu espírito não quebrou. Sua história é um testemunho da força humana, uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança pode durar. Quão forte você é? Finalmente, a história de Teodora nos lembra a importância de lembrar. Não podemos permitir que as atrocidades do passado esquecem. Devemos aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor. Sua história não é apenas a de uma mulher, mas a de milhões que sofreram injustiça ao longo da história. Seu sofrimento deve ser um farol que orienta nossas ações no presente. Então, o que você aprendeu com Teodora? Sua vida, arrancada da inocência da corte bizantina, jogou-a em um mundo de violência e opressão. Imagino que você tenha sido impactado ao ver como a guerra não apenas destrói os reinos, mas também destrói vidas individuais, deixando cicatrizes invisíveis na alma. Teodora, uma princesa, tornou-se um peão em um jogo de poder maior que ela. Sua viagem foi uma luta constante para a sobrevivência, um teste de resiliência diante da adversidade. Pense na coragem que ele teve que enfrentar um destino tão cruel. Incerteza e medo constante. Você pode imaginar a força interior necessária para manter a esperança em meio a desespero. Prosódio de Speak. Speak Prosódio igual 90%. Apesar de tudo, Teodora nos deixa um legado. Sua história nos lembra a fragilidade da vida e a importância da paz. Ele nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a esperança pode persistir. Sua vida, embora trágica, se torna um símbolo de resistência e perseverança.
Eu sei que você se pergunta, era comum vender princesas como troféus de guerra? A verdade é que, embora não fosse comum, aconteceu, especialmente em tempos de instabilidade política. Teodora não era um caso isolado. Embora sua história seja particularmente trágica para sua juventude e a crueldade do destino que ela tinha que viver. Pense no poder simbólico de tal ato. Enviar a princesa, símbolo da realeza inimiga, significava humilhar todo o reino. E o que aconteceu com sua família? A história não fornece detalhes precisos sobre o destino imediato de seus parentes. A guerra foi caos, e muitas famílias separavam ou sofreram perdas terríveis. Imaginar a angústia de sua família, sem conhecê-la, é de partir o coração. A falta de informação reforça a ideia da fragilidade da vida naquela época. Finalmente, você se perguntará sobre a precisão histórica. Como em qualquer história histórica baseada em fontes limitadas, há alguma especulação. As fontes que temos sobre Teodora são fragmentárias, mas o suficiente para reconstruir uma imagem plausível de sua vida, embora cheia de buracos que nossa imaginação deve preencher cautelosamente. Lembre-se de que é uma reconstrução, não uma verdade absoluta. Para aprofundar a vida de Teodora e entender melhor o contexto histórico, recomendo o livro Teodora, Empress of Byzantium, de John Julius Norwich. É uma biografia fascinante que mergulhará na intriga política e na vida cotidiana da corte bizantina. Norwich descreve magistralmente o tempo e, embora não se concentre exclusivamente no aspecto de Teodora como um troféu de guerra, ajudará você a entender as complexidades do Império Bizantino naquele momento. Outro excelente recurso é o documentário A Queda do Império Romano. Embora não se concentre especificamente na Teodora, oferece uma visão geral do período histórico em que ele viveu, mostrando guerras, conquistas e tensões políticas que tornaram a situação possível. Você verá como a instabilidade política e as guerras influenciaram o destino das pessoas, até as princesas. Se você preferir uma abordagem mais acadêmica, pode explorar artigos e estudos especializados na história bizantina. Pesquise em bancos de dados acadêmicos, como o Store ou Project Muse, usando termos como princesa bizantina, troféus de guerra ou casamentos políticos. Você encontrará uma análise detalhada que fornecerá uma compreensão mais profunda do tópico. Lembre-se de que a história é um quebra-cabeça e cada fonte traz uma peça. Combinando as informações de diferentes livros e documentários, juntamente com a pesquisa acadêmica, você pode construir uma imagem mais completa e diferenciada da vida de Teodora e o contexto em que foi envolvido. Anime-se para explorar. E agora, algo muito importante. Este vídeo não teria sido possível sem a ajuda de muitas pessoas. Quero agradecer especialmente a Ana, por seu incansável trabalho de pesquisa, revisando cada dados com um rigor admirável. Sua dedicação tem sido fundamental para garantir a precisão histórica da história de Teodora. Graças ao seu olho crítico, conseguimos polir todos os detalhes, evitando imprecisões que poderiam ter distorcido a história. Também quero agradecer a Miguel, por seu incrível talento em edição de vídeo. Transformar minhas ideias em imagens tão chocantes tem sido um processo fascinante, e sua paciência e criatividade foram essenciais para alcançar o resultado que você vê. Sua capacidade de criar atmosferas visualmente cativantes elevou esse projeto para outro nível. Obrigado, Miguel, por seu domínio. E, claro, graças a você, por reservar um tempo para assistir a este vídeo. Seu apoio é o que me motiva a continuar criando conteúdo e compartilhando essas histórias fascinantes. Espero que você tenha gostado da viagem pela vida de Teodora tanto quanto eu gostei de criar. Sem o seu interesse, este projeto não faria sentido. E por falar em agradecimento, você também foi fundamental neste projeto. Obrigado por gastar seu tempo para assistir a este vídeo sobre Teodora. Se você gostou, lembre-se de se inscrever para não perder os próximos capítulos desta emocionante história. Além disso, você pode compartilhá-lo com seus amigos para que eles também conheçam o destino dessa princesa bizantina. Para acompanhar meus projetos, você pode me seguir em minhas redes sociais. Encontre os links para o meu Instagram, Twitter e Facebook na descrição do vídeo. Lá, compartilhe o conteúdo, imagens e avanços adicionais de vídeos futuros. Não hesite em entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida ou sugestão. Prozod Speak. Speak Prozod Rate igual 90% na descrição. Você também encontrará informações adicionais sobre as fontes que usei para este vídeo, incluindo links para livros, artigos acadêmicos e páginas da web. Lembre-se de que a história de Teodora é complexa e fascinante, e isso é apenas uma interpretação baseada nas evidências históricas disponíveis. Espero que você tenha sido interessante. E, finalmente,
Obrigado novamente pelo seu apoio. Sem você, este projeto não seria possível. Lembre-se de que sua opinião é muito importante para mim. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado da história de Theodora. Se você gostou, se inscreva para obter histórias mais fascinantes. O que você acha do seu destino? Deixe nos comentários. Prosódio Speak.